bem, lição número 10, a parte de sábado que inicia-se com o estudo da lição número 10, falando sobre os cônjuges, marido e esposa ao pé da cruz. Como escreveu o Walter Chantre, ele escreveu o seguinte: quando um homem e uma mulher assumem o compromisso de viverem junto como marido e esposa, leva o homem a compartilhar toda a sua vida com ela, principalmente a vida espiritual, para que os dois estejam assim obedientes ao pé da cruz de Cristo. É preciso que haja uma unidade para que haja então uma união espiritual. O verso da semana, o verso para memorizar, Efésios 5, verso 25 a 27, o apóstolo Paulo escreveu: vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa expressão do apóstolo Paulo nos leva a crer que o Senhor Jesus deseja com sua igreja ter uma afinidade muito grande, assim como o marido e mulher têm uma afinidade, que muitas vezes eles se conhecem até pelo olhar, até pelo jeito da expressão, eles já sabem o que significa essa expressão ou a forma de ser. Para servirmos a Deus de forma pura e sincera, nós precisamos aprender a lição da submissão. Quando nós aprendermos a lição da submissão a Deus, olha, nosso Pai Celeste vai nos ajudar a termos submissão e ajudarmos uns aos outros. Não é fácil termos submissão a Deus, principalmente porque nós temos uma natureza carnal. Essa natureza carnal quer sempre fazer a vontade própria. E com isso, perde-se muito daquele contato que seria Deus agindo em nossa vida. Quando nós ouvimos dizer que uma pessoa se submete a Deus e mesmo nos negócios ele pede orientação a Deus, algumas pessoas torcem o nariz ou abaixam a cabeça dizendo: é impossível uma coisa dessa. Uma pessoa que faz assim dezenas de negócios durante o dia, se para cada um negócio ele tiver que pedir autorização a Deus, alguns dizem: a pessoa está morta, não vai fazer mais nada. Mas significa não cada transação comercial que faça ou cada negócio, mas todo o seu negócio dirigido em comunhão com Deus. Isso significa submissão a Deus. Servirmos a Deus com submissão nos dá a orientação segura para termos assim submissão de tratarmos uns aos outros com carinho. E dessa forma estaremos comprometidos com uma vida cristã produtiva. Isso é muito importante. Uma igreja que cresce é a igreja que tem seus membros unidos e, sobretudo, unido com o Senhor Jesus Cristo. Essa submissão significa que nós aceitamos Deus como o nosso Senhor, aquele que vai dirigir a nossa vida. Quando Napoleão Bonaparte foi derrotado na Batalha de Waterloo, esse que era chamado Grande Corso, porque Napoleão Bonaparte, francês, se tornou o imperador que dominou o mundo. E mais um dia ele foi assim lutar contra a Inglaterra, as Forças Unidas o derrotaram. Foi a chamada Batalha de Waterloo, onde Napoleão Bonaparte foi preso e mandado para a ilha de Santa Helena. Ali ele ficou preso, os seus familiares o visitavam, e numa das visitas ele rememorou, era um ano da derrota, aniversário de um ano da derrota de Napoleão. Napoleão era imperador da França, mandava e desmandava em milhões de pessoas. E um dia, já na ilha de Santa Helena, seus familiares o visitaram justamente no aniversário de um ano da derrota dele. Ele começou a conversar com seus familiares, falou das glórias que ele teve, assim, do poder do seu exército, falou dos milhões de pessoas que o serviam, falou do casamento com o imperador da Áustria, a filha do imperador da Áustria, e como isso foi assim notável em todo o mundo. Falou da glória que o acompanhou por todo assim o tempo que ele governou. E por fim Napoleão Bonaparte disse: agora eu quero que um dos meus filhos pegue a Bíblia e leia o Sermão da Montanha. O filho leu o Sermão da Montanha de forma compassada, e quando terminou, Napoleão Bonaparte olhou para os seus filhos e disse: vocês entenderam o que Cristo falou no Sermão da Montanha? Depois disso, o que vale todo o resto? O que Napoleão Bonaparte queria dizer é o seguinte: depois das instruções do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, não existe espaço para o ser humano pensar diferente, a não ser submisso a Deus. Eu reconheço que Jesus Cristo é mais do que um homem. Jesus Cristo é um Deus no corpo de um homem. E com isso, Napoleão Bonaparte reconheceu a superioridade de Jesus e se tornou um homem submisso.
submisso à vontade divina. O apóstolo Paulo mostrou aos cristãos que os efeitos da submissão a Deus nos leva a uma humilde submissão de uns para com os outros no plano da fé. Ele mostrou o quanto é importante apegar-se com Deus, ter uma vida santificada pelo Espírito Santo e preparar-se para a segunda vinda. Quando as pessoas não são submissas a Deus, elas acabam sendo orgulhosas e impondo sua condição diante dos outros, e até mesmo na igreja. Um industrial disse, eu sou ancião da igreja, e vou dizer a vocês, é mais fácil dirigir uma empresa do que ser ancião de uma igreja. Pergunta, mas por quê? Porque na empresa, quando alguém faz uma coisa errada, eu simplesmente mando embora. Nem discuto. Na igreja, não. Se alguém faz uma coisa errada, eu tenho que conversar, eu tenho que entender, eu tenho que aconselhar, eu tenho que colocar a pessoa no trilho certo. Então, é muito mais difícil você ser ancião de uma igreja do que ser diretor de uma grande empresa. Por isso, preparamos-nos para a segunda vinda através da submissão a Deus. Depois que Paulo deu uma série de conselhos para a igreja sobre a conduta cristã, ele falou da submissão e para, assim, esclarecer e ilustrar, ele usou a figura do esposo e da esposa, quando os dois trabalham em unidade, mas são submissos um ao outro. Tá? Ele até chegou a utilizar a expressão, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, mas não deixou isso no vazio. Ele disse, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Então, existe uma submissão dos dois lados. A esposa, pelo seu lado de afeto, afeição, submissa ao marido. E o marido, por causa do amor que tem à esposa, é submisso à esposa também. Ellen White escreveu no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, na página 160, ela escreveu o seguinte, devem os maridos estudar o padrão, o modelo e procurar o que significa pelo símbolo representado em Efésios a relação de Cristo com a igreja. O marido deve ser como um salvador em sua família. Deve estudar com afinco o que representa Jesus e a sua igreja, como marido e esposa. E dessa forma deve ser o sacerdote do seu lar para salvar a sua família. Os conselhos do apóstolo Paulo podem assim levar os cônjuges para que se apliquem de forma correta nos relacionamentos, porque Cristo amou a igreja e a respeitou. No tempo do apóstolo Paulo, era o noivo que ajudava na preparação da noiva. Ele contratava pessoas para ajudá-la a se banhar para o casamento, a se preparar. Sua família supervisionava tudo, para que tudo estivesse dentro dos conformes, e assim o casamento fosse uma bênção para ambos. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, o Senhor Jesus Cristo, ele tem a sua igreja como uma esposa, como um marido ama a sua esposa e a ajuda e a prepara e a protege. Assim Cristo faz com a sua igreja. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz que o Espírito Santo é que nos mostra que junto da cruz, marido e mulher, marido e esposa, devem se encontrar, para que ambos possam dirigir a família através do Espírito Santo. Paulo estava dizendo isso porque na igreja de Éfeso havia muitas situações de infidelidade. Havia a cultura grego-romana que permitia que os maridos pudessem sair à vontade em certas noites para assim sair com qualquer mulher, independente se era mulher de um amigo ou se era uma mulher solteira ou se era uma mulher assim que vendia o corpo, não importava. O homem tinha direito de se divertir. E em alguns momentos, a mulher que assim, era devota à deusa Diana poderia ter relações com qualquer homem em certos dias do ano. Isso levava uma promiscuidade para a família. O apóstolo Paulo estava aqui dizendo, maridos, amai vossas mulheres, devotai vossa fidelidade a ela como Cristo ama a igreja. Ele mostrou que a natureza da igreja é o serviço, o motivo da igreja é o amor, a medida da igreja é o sacrifício, a autoridade da igreja é a submissão, o propósito da igreja é a glória de Deus, as ferramentas da igreja é a palavra de Deus, é a oração, o privilégio da igreja é o crescimento, o poder da igreja é o Espírito Santo, o modelo da igreja é Jesus Cristo. Por isso, essa semana nós vamos mergulhar nesse estudo para vermos como marido e esposa podem se encontrar junto à cruz. Deus nos abençoe. Possamos entender essa lição porque vai nos afetar também. Porque Jesus Cristo amou a igreja e
E com isso, o apóstolo Paulo usou o exemplo de marido e mulher como sendo um exemplo de submissão, para que nós possamos ser submissos uns aos outros em amor, para a edificação da igreja. Obrigado, meu Deus, pela lição desse dia de sábado, que o Senhor nos abençoe a entender todo o contexto dessa semana. Agradecemos porque nos darás uma semana de lutas, mas de vitória também. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Beijo no coração. Uma feliz semana para você.